regressar à normalidade. O que é que nos garante que volta de vez? Bom, primeiro quero dizer que eu fui ministro, mas antes de ser ministro tinha sido engenheiro de redes da EDP. Era eu que simulava no computador da EDP toda a rede ibérica de energia elétrica. E, portanto, conheço perfeitamente o sistema, sei do que falo. Depois há outros, como para ministro, tomam decisões irresponsáveis, sem competência, sem conhecimento e sem terem o bom senso de ouvir aqueles que sabem da matéria. Os ministros não são obrigados a saber, mas convém que tenham que eles ensinem. O problema é que a gente tem tido, na classe política portuguesa, quer no PS, quer no PSD, muita gente que vai para os governos, não tem competência nestas matérias e, pior que isso, não se rodeia de quem possa saber e dar-lhes o conselho avisado. Acontece que nós entramos no chamado mercado ibérico de eletricidade do MIBEL, com a Espanha, e a partir daí começou a ser sistematicamente vantajoso, em algumas horas, importarmos energia elétrica de Espanha e não produzimos nós. Temos os nossos geradores parados, porque é mais económico importar energia elétrica de Espanha do que estar a pôr as nossas centrais a trabalhar e ter custos variáveis. Portanto, o balanço económico é mais barato importar do que gastar custos variáveis das centrais que ficam paradas. O que acontece é que com isto tem um ambiente de facilidade. Eu já várias vezes aqui nos jornais chamei a atenção que estávamos a criar um ambiente de grande facilidade sobre a matéria. Houve alguns tipos que passaram pelos governos totalmente insensíveis à matéria, nunca ligaram nada ao que a gente disse, e eu só me admiro é que a situação só agora é que aconteceu. E a situação aconteceu, era expectável dessa acontecer, porque deveria haver um dia em que a rede elétrica espanhola tinha um percalço, desligava-se a rede portuguesa e nós ficávamos sozinhos. Devo dizer, quando prematura e irresponsavelmente fecharam a central de carvão, as centrais de carvão, nós só não tivemos um apagão naquela altura porque a rede elétrica espanhola nos socorreu, porque senão podíamos ter tido um apagão. E agora o que é que aconteceu? Quando há um problema na rede espanhola, que eu não consegui perceber claramente qual é o problema, aquilo que me contam parece uma conversa de embalar, parece aquela velha história da cegonha que uma vez contaram do apagão português. Para quem conhece a rede, são conversas de embalar. A tal oscilação abrupta. Aquilo é uma história mal contada e não está percebida. Mas o que é facto, a partir do momento que a rede espanhola desliga da portuguesa, nesse momento o que é que acontecia? Nós estávamos com uma importação em potência de 8.000 megawatts, dos quais estávamos a consumir na rede portuguesa uma potência de consumo de 8.000 megawatts, dos quais 3.000 vinham da rede espanhola. Portanto, quando a rede espanhola se desliga da portuguesa, quase 40% da produção vinha de Espanha e essa produção acabou. O que é necessário fazer? E, a meu ver, o sistema elétrico, como hoje se mostrou, não estava preparado para tal. Era um plano racional de deslastres, isto é, de cortar consumos, isto do lado da procura, e depois um plano do lado da oferta, que era pôr a funcionar os tais geradores que em Portugal estavam parados por razões económicas, mas que uma situação destas deviam entrar imediatamente na rede. O que eu percebi agora não é grande espanto, porque eu já me cheirava que estas questões não eram tratadas, só andavam a falar na transição energética, na eletrificação, nós éramos países líderes mundiais nesta conversa. Enfim, desculpa a franqueza, conversa treta, que andavam em Portugal a falar nesses assuntos. E eu percebi hoje, então, que da parte da geração, nós só tínhamos 2 geradores em condições de arrancar imediatamente, chamado sistema Black Start. O que é o sistema Black Start? É um sistema que, estando a rede às escuras, não havendo tensão na rede, esses geradores conseguem arrancar sem precisar da atenção da rede para funcionar. E esses 2 geradores eram tapados do outra central, lançada por mim, como disse a Indústria e Energia, fui eu que a decidi na altura na rede portuguesa, e uma central hidroelétrica de Castelo de Bode. Repare que este tipo de centrais hidroelétricas de Castelo de Bode, que é uma central de Albufeira, são aquelas que, do ponto de vista técnico, têm capacidade de entrar imediatamente na rede, desde que tivessem o tal sistema de Black Start. Ter rapidez para entrar na rede. E, portanto, o que falhou em Portugal é que nós só tínhamos 2 centrais de Black Start, as outras estavam paradas, não tinham possibilidade de arrancar, e levou-se muito tempo, desde as 11h30 da manhã até a hora de agora, para repor um funcionamento ainda não completo, mas a caminho da posição. Essa questão foi colocada ao administrador da REN sobre o sistema redundante, se também teria falhado. Não, o que é chocante é que nós tínhamos geração de recursos parado em Portugal, que podia ter entrado mais cedo na rede, e para isto tinha-se começado a corrigir muito mais cedo, mas como eu percebi hoje, com um grande espanto, diga-se de passagem, só 2 das centrais é que tinham o tal esquema de Black Start. Portanto, não houve do lado dos consumos, a meu ver,
um plano nacional de deslastro, como devia haver. Ouvi um senhor dizer que é preciso fazer investimentos maciços na rede. Não concordo com isso, porque é preciso haver um plano nacional de corte de consumos. Isto do lado da procura. E depois, do lado da oferta, eram os tais geradores, que tínhamos até na rede, mas não tiveram capacidade de entrar a funcionar na rede. Nesse lado da procura que fala, os cortes de consumo, seria como posto em prática? Os cortes de consumo, como é natural nestas situações, devem fazer cortes que minimizem o mais possível as perturbações, começando daqueles consumidores que têm, obviamente, necessidade de não ser cortados, têm a sua necessidade de energia elétrica. Mas depois não fazer um corte maciço a toda a gente, fazer cortes seletivos, isto tem que ser estudado antes, com simulações previstas antes. Não me parece que esse plano seletivo existisse. Do lado da oferta, há falta de geradores com sistemas de Black Start, foi uma falha gravíssima, e, portanto, eu acho uma vergonha, num país destes, ter havido às 11h30 da manhã o tal apagão que foi, saímos do paralelo com a rede espanhola. Depois levámos tanto tempo, até agora, para repor a normalidade na rede, que ainda não está reposta, como aliás o Presidente da Câmara de Lisboa acabou de dizer há pouco, e possivelmente até amanhã de manhã é que será o plano. Portanto, isto deve ser uma lição para todos nós. Tenhamos juízo, trabalhemos seriamente e deixemos de andar com conversas, que somos os maiores do mundo na transição energética, temos condições espetaculares, mas depois, do ponto de vista técnico, falhamos rotundamente. Houve aqui, repito, o tempo que isto levou a repor a normalidade, considero uma falha técnica muito grave do sistema e acho mesmo que o Governo devia mandar fazer um inquérito, talvez por